Simone. Nada, pastor. Muito bem, gente. Hoje nós vamos então começar uma nova série de exposição da Palavra de Deus. Essa série vai continuar tendo a série lá de Filipenses nos nossos cultos dominicais, mas aqui na nossa live, provavelmente por 2 semanas, essa é a próxima, nós teremos uma série agora sobre o fruto do Espírito, o retrato falado do caráter cristão. O retrato falado do caráter cristão transformado. E eu queria, então, convidar você a abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, os versos de número 22 e 23. Eles deverão ser projetados aqui para vocês, mas é bom você estar com a sua Bíblia aberta, porque eu vou transitar no texto um pouco antes, um pouco depois desses 2 versículos, tá bom? Então, muito bem. Gálatas 5, 22 e 23. Isso, está entrando aí. O texto bíblico de Gálatas nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra possa cair em nossas casas, em nossos corações, como um bálsamo, como aquela chuva que vem amolecer a terra e trazer frutos abençoadores. Como o nosso mundo precisa da palavra do Senhor. E como esse tempo é um tempo oportuno para que essa palavra seja compartilhada, conhecida, amada, e que os frutos dela possam ser vividos nas nossas vidas. Abençoe essa nova série que estamos iniciando hoje sobre o fruto do Espírito, que ela possa oportunamente abençoar nossas próprias vidas e também de nossos amigos e familiares. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, gente, o que nós queremos compartilhar aqui hoje com vocês, com brevidade, eu quero incentivar você a compartilhar depois que essa live for encerrada, você pega o vídeo e mande para algumas pessoas. Você vai entender as razões disso a partir de agora. Nós somos criaturas de Deus e fomos criados para o relacionamento, primeiramente, e para o trabalho. E nesse tempo agora, ou desde aquela época, na verdade, Deus disse para Adão o seguinte: Adão, eis aqui sua mulher, vocês vão ser fecundos, vão constituir família, vão espalhar a sociedade humana no mundo todo. Veja que no início ali, Deus já estava estabelecendo que ele havia nos criado com pendores, com inclinações para o relacionamento matrimonial, familiar e social. E Deus disse também a Adão e a sua esposa ali no começo, que eles deveriam cuidar do jardim, que eles deveriam dar nome aos animais, explorar todos os recursos da criação de Deus. Portanto, nós somos criados, sim, para o relacionamento e para o trabalho. E agora nós estamos isolados, estamos participando de um isolamento, né? Não é uma quarentena, a gente fala quarentena, mas a rigor aqui ainda não é uma quarentena. O isolamento ele tem um caráter mais cívico, né? Ninguém pode ser preso, pelo menos aqui em Brasília, por estar andando na rua. Mas quando chega o agravamento de uma epidemia e o governo decreta quarentena, aí sim, se a pessoa estiver andando na rua, ela pode ser presa. Isso tem acontecido em alguns lugares do mundo, mas o fato é que em isolamento ou em quarentena, nós estamos sendo agredidos na nossa natureza. Necessário, mas não é uma experiência boa e não tem como isso deixar de nos afetar. Em algum momento isso passa a ser nocivo para nós nestas áreas de relacionamentos, trabalhos, etc. E, de fato, é o que está sendo observado e constatado nos países que nos antecederam nesta epidemia. Na China, por exemplo, curiosamente e lamentavelmente, o número de divórcios aumentou significativamente depois da pandemia. Os cartórios, os escritórios de advocacia e cartórios estão assim abarrotados de pessoas se divorciando. Por quê? Estava lendo hoje uma matéria sobre essa situação e a conclusão é a seguinte: é muito tempo junto.
com a pessoa que você não tem mais um bom relacionamento. E acaba, então, o que já estava ruim, piorando e vindo a acontecer um divórcio depois de tanto tempo confinado dentro de casa. Por outro lado, os casamentos que sobreviverem a essa crise vão estar mais fortalecidos, né? Porque os votos feitos lá no início, de que estariam juntos em amor, em fidelidade, em cuidado mútuo, na saúde ou na doença, chegou a hora, né? E esses que cumprem esses votos acabam, então, fortalecendo ainda mais os laços matrimoniais. Mas não só a questão dos divórcios na China. No Rio de Janeiro, por exemplo, aumentou em 50% a violência doméstica. Todos esses dados que eu estou dando aqui são desse mês agora, de março, que está terminando hoje. Tá? 50% por causa da convivência forçada dentro de casa, por causa das pressões econômicas, numa casa onde o relacionamento já também não está bom, e aí falta dinheiro, e isso também acaba gerando violência contra a mulher. Na China, triplicaram os casos de violência doméstica depois dessa, ou durante essa epidemia. E mais um dado triste também dessa situação é na Itália. Tem sido registrados também ali casos de suicídio por causa dessa pressão toda, tanto por parte de pessoas diagnosticadas com o coronavírus, que resolvem pôr fim à sua vida do que ter que passar por tudo isso, quanto por profissionais de saúde também muito pressionados com tudo isso que está acontecendo, e às vezes acabam sendo também acometidos do vírus e optam por essa saída lamentável. É muito triste tudo isso, não é verdade, queridos? Isso realmente era algo que não deveríamos ter que passar por essas coisas. E lendo uma matéria de um médico e escritor italiano hoje, ele, diante desse quadro, ele diz que o que nós precisamos não são mensagens fáceis e superficiais, como fazer o que ele chamou aqui de um flash mob, né? Aqueles musicais que vai montando pessoas falando e cantando e tal, mensagens de autoajuda, vídeos patrióticos, vídeos e mensagens com aquele humanitarismo vago, fácil, vai ficar tudo bem, né? Ou mesmo vídeos com o orgulho nacionalista de um país. Ok, tem lugar para isso tudo, mas isso não resolve o problema de quem está lidando com toda essa situação difícil, que começam depois de 2, 3, 4, e passando, virando mês e a coisa vai indo, essas coisas já não resolvem mais, são inócuas, são superficiais. E esse médico, doutor Paolo Gulizano, escrevendo num jornal italiano, ele diz que o que as pessoas precisam é dizer a elas de que há cura, isso é um aspecto prático, né, para a maioria dos casos, mas também é preciso dar sentido à dor, ao sofrimento e até ao luto. É preciso dar as razões pelas quais não devemos ter medo. Eu gostei do Paolo aqui, do Dr. Paolo, porque ele está dizendo que nós precisamos de ajuda mais, uma abordagem mais profunda e menos superficial. Nós precisamos ir ao sentido das coisas, à razão das coisas. E é nesse contexto que nós precisamos, então, lembrar que ali no jardim não havia só um relacionamento horizontal, né, entre o primeiro casal. Okay? Não havia só trabalho para realizar, mas tinha alguém ali naquele jardim, num relacionamento vertical com aquele casal, e nós acabamos nos isolando verticalmente desse alguém. Por falar em isolamento horizontal, isolamento vertical, pois do ponto de vista espiritual, nós também vivemos, na maioria das vezes, num isolamento vertical deste que é o nosso Criador, deste que nos criou e que tem uma perspectiva sábia das coisas da vida. E aí nós perdemos isso. A gente lida com uma situação complexa como essa, meio que tateando no escuro, sem discernimento do que é isso, o que fazer nessa hora. Falta em nós também, por causa desse isolamento vertical em relação ao Criador, falta-nos o poder sobrenatural dele para ir além dos nossos limites. Pessoas que pensam ou têm pensamentos suicidas, elas chegaram ao fim dos seus limites humanos e não têm acesso a esse poder sobrenatural, porque se tivessem, não fariam isso daí.
e por causa desse isolamento vertical, nós perdemos também o acesso a esse amor imenso que Deus tem, que se preocupa conosco e que quer o nosso bem. Por isso, o que eu pretendo abordar com vocês nessa nova série sobre o fruto do Espírito é o que o Criador tem a nos dizer para esse momento. O que ele pode nos ajudar com a sua verdade, com a sua palavra, com o seu poder, nessa hora difícil que nós estamos atravessando, vamos nos sentindo cada vez mais presos dentro de casa. O texto bíblico que nós escolhemos para essa série tem muito a nos dizer, muito a nos ajudar. Por isso que eu quero incentivar você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas do seu relacionamento. Não é pelo mérito de quem fala ou qualquer coisa, mas é pelo poder da palavra de Deus que fala conosco, ainda hoje. Nós temos aqui o que é preciso nesta passagem para conservar a família em harmonia durante e depois desta epidemia e deste isolamento. Nós temos aqui nesta passagem o que é necessário da perspectiva de Deus para nós, da orientação de Deus para nós, para conservar em equilíbrio o nosso próprio coração e nós saímos mais fortalecidos ao final de tudo. No casamento, na relação com os pais, com os filhos, na nossa psique, na nossa alma, nas nossas emoções também. Aqui, meus queridos, nós temos nessa passagem uma descrição do que aqueles que leem a Bíblia conhecem bem, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é o retrato falado de um coração transformado, do caráter cristão transformado. E nós vamos, então, hoje tratar da primeira marca desse fruto, que é, ou do primeiro, vamos dizer, a primeira nuance desse retrato, né? Os primeiros traços desse retrato falado, que é o amor. Sem uma abordagem piegas, porque a Bíblia não é piegas quando trata de nenhum assunto, e muito menos em relação a isso. Vamos lá, então. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta muito especial, como todos os livros da Bíblia, mas ela tem um caráter muito especial, porque ela resume o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Inclusive, você vai encontrar esse mesmo evangelho expandido na carta aos Romanos. A mensagem é a mesma, é de que não é possível nossa autorredenção. Nós não somos capazes de resolver o nosso próprio problema espiritual, nós não somos capazes de nos aproximar de Deus, não há possibilidade de redenção em nenhuma religião. Essa é a mensagem de Gálatas. Isso é chocante, mas é verdadeiro. Não existe possibilidade de redenção humana em nenhuma religião. Somente Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que se encarnou, pode nos reconciliar com o seu Pai. E ele fez isso vindo a este mundo, morrendo numa cruz, no nosso lugar. Ele realizou essa obra que é chamada de uma obra redentora para nos reconciliar com Deus e assim resolver essa crise existencial religiosa que existe em toda a humanidade. Toda a humanidade é religiosa, como que tateando no escuro à procura de Deus. Jesus veio nos mostrar o caminho para este relacionamento. Isso que Cristo veio fazer tem impactos profundos na vida da pessoa. Tem tudo a ver com isolamento, seja ele horizontal ou vertical. O horizontal no qual nós estamos, o vertical que está sendo pensado aí para algum momento para o nosso país, para esses momentos difíceis, de dificuldade nos relacionamentos familiares, de palpitação no coração, de ansiedade, nós encontramos na obra de Cristo o suficiente para impactar-nos e ajudar-nos nesse momento. E sabe por quê que há, de fato, um impacto da obra redentora de Cristo? Porque acontece que desde que nós nos rebelamos contra Deus, contra o seu amor maravilhoso por nós, desde que nós nos rebelamos contra a sua lei, e se você não sabe qual é a lei de Deus, basta lembrar os 10 mandamentos. Nós somos rebeldes em relação a estes 10 mandamentos. Somos capazes de desobedecer todos eles, ou vários deles, de uma vez só. E por causa dessa nossa rebelião contra Deus, que começou lá com os nossos pais na criação, mas da qual hoje nós não escapamos, nós somos acometidos de um vírus pandêmico. Agora ficou fácil você entender a mensagem.
É como se nós, no momento em que decidimos ser rebeldes contra Deus lá, nós somos tomados por esse vírus da rebelião espiritual. Esse vírus, ele afeta toda a humanidade e ele tem uma característica que ele mudou a nossa constituição natural, tanto no que diz respeito à moral, quanto no que diz respeito à espiritualidade. Nós não somos mais os mesmos, é verdade. Nós hoje somos homens e mulheres desfigurados por esse vírus, o vírus da rebelião espiritual. Nós não somos mais o homem que deveríamos ser, ou a mulher que deveríamos ser. É impossível. Nós estamos contaminados, nós estamos afetados por isso. E um pouquinho antes do texto bíblico que eu li no começo com vocês, nós temos o retrato falado, não do caráter cristão transformado, mas do caráter humano, natural. Como é que é o homem naturalmente? Quais são os sintomas dessa pandemia universal, né? Que é até redundante falar em pandemia universal, mas dessa contaminação universal de todos os seres humanos? O texto bíblico aqui em Gálatas, capítulo 5, chama essas marcas do caos, essas marcas da destruição, que começa aqui dentro do coração e vai afetando tudo na nossa vida, chama de obras da carne. E eu quero te contar, ou relembrar, se você conhece, quais são as marcas da destruição desse vírus. As obras da carne são manifestas, são conhecidas, todo mundo tem contato com elas, não está escondido por aí, não. Imoralidade sexual. Nós não seríamos homens e mulheres imorais sexualmente, no pensamento, nas atitudes, se nós não tivéssemos nos rebelado contra Deus e nossa natureza não tivesse sido afetada também. Além disso, impureza, pensamentos impuros, libertinagem, a completa ausência de limites, né, em relação a leis, autoridades, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Dá para entender agora por que depois de um período como esse, um monte de gente se divorcia, porque a violência doméstica aumenta e porque a gente tem pensamentos, quando não ações suicidas. O texto bíblico continua dizendo assim: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Para piorar, para entornar o caldo de vez, além dessas marcas da desintegração do nosso ser por causa da nossa rebeldia afetarem tudo na nossa vida, nós ainda podemos ser privados do reino de Deus depois que a vida aqui se acabar, exatamente por causa dessas marcas da rebelião toda. E aí, então, fica fácil entender por que quando o ser humano submetido a uma pressão como a que nós estamos, em condições desfavoráveis, tudo isso vai, então, se degenerando, relacionamentos, emoções, a tristeza vai aumentando, a depressão vai tomando conta, é porque isso é latente dentro de nós. Se nós não tivéssemos freios no dia a dia, a gente faria da Terra um lugar pior do que ele já é, muitas vezes. Mas existem freios, existem leis. Então, são os freios que muitas vezes seguram isso, mas agora ainda existem os freios, mas nós estamos sendo empurrados na direção da nossa natureza pecaminosa, rebelde. Nós estamos sendo estimulados por este momento antinatural que nós estamos vivendo, a vomitar toda a nossa natureza rebelde, pecaminosa e desagregadora que existe dentro de nós. Se você está me ouvindo e está achando que eu estou pegando muito pesado com isso que eu estou falando, olha aí, mais uma marca dessa rebeldia. Nós nos recusamos a aceitar o diagnóstico do Criador, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é a leitura que Deus faz de nós. Diz como nós somos criados, quando é que nós nos afastamos de Deus, nos isolamos verticalmente dele, e o que Deus está fazendo para nos trazer de volta, para encerrar, acabar de vez com esse isolamento. Esse é o diagnóstico da palavra de Deus. E nesse diagnóstico, então, que Deus faz, a terminologia bíblica se refere a esse estado de coisas como sendo a nossa carne, não a carne de churrasco, não a pele da gente, mas a carne é uma expressão figurada
que mostra, que tenta descrever uma situação de rebeldia contra Deus, de um estado ante-Deus. Tá? E diz, então, que aqueles que vivem na carne, aqueles que dão vazão à carne, vão experimentar toda essa desagregação. Mas aqui nós somos chamados, nesta passagem, a nos submetermos a um outro estilo de vida, uma outra forma de viver, que é viver no Espírito. Por isso que é dito aqui que é fruto do Espírito. Você contrasta as obras da carne, dessa natureza humana rebelde, com o fruto do Espírito, o caráter transformado. E por que do Espírito? Porque começa dentro do nosso Espírito essa transformação e é feita por um Deus que é Espírito, por meio da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então é por isso que a palavra Espírito ela é tão apropriada para descrever esse novo estilo de vida que nós somos convidados ou chamados por Deus a experimentar. Viver no Espírito, então, é ter a nossa alma transformada de um pecador rebelde por essa ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É realmente uma mudança, uma metamorfose aqui dentro de nós, que não somos nós que fazemos, é poder, é sobrenatural, é milagre de Deus, e a gente que era rebelde contra Deus passa a amar a Deus. A gente que tinha aversão à lei de Deus, a gente começa a entender como essa lei ela é benéfica para nós. A gente que se sentia incapaz de fazer, cumprir nossas promessas e nos aprimorarmos muitas vezes, nós começamos a ver progresso espiritual, porque é Deus fazendo isso dentro de nós. Agora, eu queria falar com você que talvez não seja religioso, não conheça muito da Bíblia, e até você também que é membro da nossa igreja, para ficar bem claro na sua mente, como é que acontece isso? Como é que alguém que é rebelde, que tem o mal dentro do seu coração, pode, de repente, se tornar uma pessoa tão diferente, tão transformada? Primeiro, começa com a compreensão. Eu preciso entender o Evangelho de Jesus. O que eu acabei de falar aqui é o Evangelho de Cristo. Criados por Deus, rebelados contra Deus e entendendo o papel de Cristo, de vir ao mundo para fazer a reconciliação. Esse é o Evangelho. Não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o Evangelho. Você é capaz de entender isso, de compreender isso. Isso faz sentido para você. É fundamental para que antes que qualquer coisa mude na sua vida, você mude a sua mente, sua compreensão sobre Deus, sobre o seu relacionamento com Deus. Depois de ter esta compreensão, é preciso que haja regeneração. A regeneração não é você fazer um compromisso, agora eu vou mudar, vou ser uma boa pessoa. Não, não é isso. Regeneração é o milagre que Deus faz no seu coração. Corra para Jesus, porque só Ele pode fazer o milagre de mudar a sua natureza interior e pôr fim a essa rebeldia contra Deus. Isso é milagre. Clame para que Deus faça um milagre na sua vida, de mudar você, mudar quem você é. Você não vai mudar de RG, de CPF, nem de endereço. Mas você não vai ser mais a mesma pessoa quando Cristo tocar seu coração com o poder do Espírito Santo dele. Compreendeu? Deus regenerou a sua vida? Então é preciso haver arrependimento e fé. São coisas concomitantes, elas vão acontecer simultaneamente, praticamente, mas para efeito didático, você precisa também se arrepender da sua rebeldia contra Deus e colocar a sua confiança, a sua fé em Jesus Cristo, para que Ele faça esse milagre de perdoar seus pecados, de reconciliar com Deus e também de transformar sua natureza interior. Compreendeu? Foi regenerado, se arrependeu e creu, ou seja, se converteu, e agora então é preciso se santificar. É preciso ser transformado no dia a dia na sua vida, vivendo sob a ação do Espírito Santo e não mais sob a ação da sua carne, não mais do seu ego egoísta, não mais do seu ego carnal, do seu ego rebelde, do seu ego agressivo, violento, do seu ego pessimista, depressivo, do seu ego sem esperança. É você agora deixar o Espírito Santo fazer a transformação dentro do seu coração. É fruto do Espírito, é Ele quem muda. E cabe a você andar no Espírito. Ele faz o milagre e você anda no milagre que Ele está fazendo. E aí nós chegamos, então, à primeira marca do fruto do Espírito. Hoje eu estou gastando um pouco mais de tempo para fazer essa introdução.
Mas vamos então ao primeiro, e vamos ficar só no primeiro hoje, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o retrato falado de um caráter transformado, de um caráter cristão, de fato, transformado pelo poder de Deus. Sobre o amor como essa primeira marca do retrato falado do caráter cristão transformado. É interessante quando a gente compara o amor com as obras da carne. São 9 marcas do fruto do Espírito e 15 marcas das obras da carne. Eu pude hoje comparar uma com a outra. Você tem, para esta marca do amor, 9 marcas ou 9 atitudes da falta de amor. Então, uma característica do homem natural, sem a obra de Cristo, sem o poder transformador de Cristo, é a sua incapacidade de amar. E essas 9 marcas do desamor ao próximo, do desamor a Deus na verdade, são 10 marcas, porque uma é em relação a Deus, as outras 9 em relação ao próximo. Em relação a Deus, uma das marcas da rebelião é a idolatria. É quando você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Você ama a você mesmo mais do que a Deus. Seu ego é seu Deus. Ou quando você ama mais as pessoas do que a Deus, sua esposa, esposo, filhos, amigos, o que for. Ou quando você ama situações, coisas mais do que a Deus, você ama mais o seu dinheiro, os seus bens, seu status, a sua aprovação diante das pessoas, ama mais do que a Deus. A idolatria é falta de amor a Deus. E aqui há 9 atitudes que falam da falta de amor ao próximo. A feitiçaria também a gente poderia acrescentar como sendo falta de amor a Deus, porque é você recorrer a poderes ocultos, ocultistas, ao invés de recorrer ao poder de Deus. Então, 2 marcas aqui de falta de amor a Deus e agora 9 marcas, totalizando 11, portanto, de falta de amor ao próximo. A imoralidade sexual, o que é a imoralidade sexual? Alguém que tem relacionamentos sexuais imorais, que fere aquele mandamento que fala de não praticar imoralidade sexual, mais comumente conhecido como não adulterar, é falta de amor ao próximo. Ninguém que adultera ama de fato o próximo, e se em nome do amor faz isso, está deixando de amar a esposa ou o marido. O ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, tudo isso é falta de amor ao próximo. Nós podemos, então, dizer que amar, uma definição bíblica baseada nessa comparação das obras da carne com o fruto do amor, amar é agir em obediência a Deus, aquilo que Deus requer de nós. Amar é agir em benefício do próximo, com uma atitude no coração aprovada por esse Deus que vê todas as coisas e conhece o nosso coração. Porque às vezes fazer a coisa certa para Deus e fazer o bem para o próximo, lá no coração, às vezes, o que tem ali são motivações pecaminosas. Então, amar de verdade, amar com pureza, é você tanto ser obediente a Deus, quanto servir ao seu próximo com uma atitude que Deus aprova, que está lá dentro do nosso coração. E aqui vem uma questão muito importante. Nós não somos capazes de amar assim. No máximo, às vezes, a gente consegue, se esforçando, fazer as coisas certas, mas o nosso coração nos trai. O que há lá dentro, muitas vezes, é uma barganha com Deus. O que há lá dentro, muitas vezes, é um desejo da gente aparecer diante do próximo como uma boa pessoa. É mero moralismo, às vezes moralismo cristão, mas é mero moralismo. Quem sabe, né, o que passa por dentro de um coração pecaminoso como o nosso, né? Em nós, gente, o que é natural é a carne comandar e não o espírito, e não vivermos no espírito. Para nós é natural, e talvez isso esteja acontecendo em muitas casas, espero que não na casa de um de vocês. Para nós o que é natural é o egoísmo, a inveja, a briga, a violência, os xingamentos, a agressão, o abatimento, a tristeza, a depressão, os pensamentos suicidas. Então, o que é preciso? Se nós não somos capazes de amar nem a Deus, nem ao próximo, nem a nós mesmos em situações extremas, o que é preciso, então? Diante do Evangelho de Jesus, que nós estamos aqui trazendo de modo resumido para você,
você precisa nascer de novo. Não basta ser religioso. Não basta uma família ser evangélica, presbiteriana, e isso não será garantia de que tudo vai bem. É preciso nascer de novo. Olha o que o apóstolo do amor, João, ensinou. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tem gente que diz que conhece a Deus. Tem gente que é membro de igreja católica, protestante, presbiteriana. Tem gente que diz que conhece a Deus e que é salvo, que vai para o reino de Deus. Mas se não ama, se o que esta pressão está espremendo e gerando de fruto na sua vida, na verdade não é fruto, é uma obra carnal, você precisa duvidar seriamente da sua conversão. Porque quem é nascido de Deus ama. Ama a esposa, ama o marido, ama os filhos, ama os pais, ama os parentes, ama os vizinhos, ama a si mesmo e, sobretudo, ama a Deus. E ama porque a Bíblia nos diz, em Romanos 5,5, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Eu não disse que é fruto do Espírito? Que o novo nascimento é obra do Espírito Santo de Deus, pois quando ele nos faz nova criatura, ele o faz nos envolvendo e nos inundando com o seu amor, a ponto de nós nos sentirmos tão amados por Deus que nós não conseguimos não amar o nosso próximo. Então, em primeiro lugar, você precisa de fato considerar se você é uma nova criatura, se você já nasceu de novo. E se você tem muita convicção disso, mas está tendo dificuldades no seu amor a Deus, ao próximo, a você mesmo, você preciso lembrar você que pastoralmente que é preciso você se consagrar diariamente na presença de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para as nossas fraquezas. Não, Deus não espera que você, como uma nova criatura, fique bem forte, não precise mais dele e que agora você esteja aí um super-homem, uma super-mulher, uma mulher maravilha da fé. Não, Deus, quando nos faz novas criaturas, ele quer que nós reconheçamos a nossa total fraqueza e incapacidade, corramos para ele, para buscar nele a capacidade de amar, o fruto do Espírito, que é amor, que nós procuremos esse fruto nele. O apóstolo Paulo aprendeu isso a duras penas, e ele disse assim, que Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não aperfeiçoa os que são fortes, que acham que são fortes. Ele aperfeiçoa os imperfeitos, os que são fracos. E Paulo, então, quando ele entendeu isso, ele falou, agora eu vou me alegrar nas fraquezas, já que esse é a oportunidade de eu experimentar o poder de Cristo. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades e outras coisas mais, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você é fraco, incapaz de amar. Eu sou fraco, incapaz de amar. Na nossa fraqueza, busquemos a Deus diariamente para que nós possamos viver em amor. Nós estamos sendo testados agora nesse isolamento, mas ao mesmo tempo estamos tendo a oportunidade de investir como nunca no nosso relacionamento com Deus. Um pastor inglês, chamado James Packer, eu admiro muito, ele está vivo, é um decano, ele fecha tudo isso que eu estou dizendo da seguinte maneira, o amor é a essência da semelhança com Cristo. Ame. Ame. Se você agora é uma nova criatura, ou se você não é, você precisa então da graça transformadora de Deus para você aprender a ser parecido com Jesus. E você que já nasceu de novo, cresça nessa direção. Vamos amar, irmãos, porque quanto mais amamos, mais parecidos com Cristo nós ficamos. Eu encerro com, então, algumas perguntas aqui de aplicação para a sua vida, tá bom? Você já é uma nova criatura? Lembra do que eu disse? Compreenda o Evangelho. Clame a Deus por um milagre transformador na sua vida. E se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo. Agora, você que já é uma nova criatura, você tem amado ao Senhor Jesus? Vou fazer a mesma pergunta em outras palavras. Você tem obedecido a Cristo? Quem ama, obedece ao Senhor Jesus. Você está vivendo aquela assim de não mais eu, mas Cristo vivendo em mim? Ok?
É assim que funciona. Mas quando sou mais e mais eu e menos Cristo, isso não é amor a Cristo de forma alguma, é caso de arrependimento, de pedir ao Senhor que mude nossa relação com Ele, para que Ele seja glorificado na nossa vida. Mas também quero perguntar para você, meu querido, que está aqui conosco, você tem amado e tratado a sua família com amor? Amor não é sentimento, você não precisa estar morrendo de amores pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Sentimento é uma coisa que vem depois. A locomotiva do amor não é o sentimento. A locomotiva é o serviço, é o cuidado com aquele que nós amamos. O sentimento ele vem a reboque. Quando vem no primeiro momento, às vezes ele vem lá no último vagão depois de muito tempo, mas ele vem também. Até o sentimento vem. Você tem buscado amar a sua família, não na sua força, mas na força que vem de Deus, na força que Deus supre, como diz a palavra de Deus. Você tem buscado este poder para amar na presença de Deus? Por isso nós temos proposto aqui o desafio IPN. O desafio IPN da semana passada, de você ler a Bíblia e orar antes de qualquer notícia de coronavírus, e o desafio IPN desta semana, fazer o culto doméstico com a sua família. Gente, as próximas semanas não serão mais fáceis do que as que já passamos. Vai ficar mais difícil. Por isso, nós estamos trazendo a você esta série. Por isso, nós temos desafiado você a cuidar da sua devocional e do culto doméstico, para você estar preparado para o que vem à frente, em paz, sereno. O salmista diz que o coração daquele que está firmado em Deus não teme as más notícias. Ele fica sustentado por uma graça que ele até não entende como que pode estar se sentindo tão bem e tão alegre, contente, apesar das circunstâncias difíceis da sua vida. E se nós caminharmos assim, queridos, não apenas vamos ter um resultado, vamos dizer que pragmático, de lidarmos melhor com a pandemia, mas vai além, é muito mais importante do que isso. Nós vamos promover a glória de Deus, porque nós vamos dizer para nós mesmos, para a nossa família, para os nossos conhecidos, que há um Deus no céu, que reina soberano, que nos ama e que está nos sustentando e nos ajudando a lidar com tudo isso. Que seja tudo para a glória desse Deus, em tudo que nós fizermos nesse tempo de preparação, de isolamento horizontal, vertical, seja lá o que vier a acontecer. Muito bem, nós vamos orar agora em